bora lá para o vértice, tá, da parábola. Tá? Então, o que é o vértice da parábola? É o ponto mínimo da parábola, tá? Ou o ponto máximo, tá, da parábola. Depende se ela tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Se tiver concavidade voltada para cima, isso aqui é um ponto mínimo. Se tiver concavidade voltada para baixo, isso aqui é o ponto máximo. Tá? Como isso aqui é um ponto, ele tem coordenadas no eixo Y e no eixo X. Tá? Essas coordenadas de ponto é o que determina o que a gente chama de vértice. O nome desse ponto é vértice. Tá? Então, se ele tem coordenadas, ele tem a coordenada no eixo X e no eixo Y. No eixo X a gente chama de X de vértice e no eixo Y a gente chama de Y de vértice. Tá? Então, como calcular o X de vértice e Y de vértice? Aqui, ó. Essa formulazinha aqui, ó, calcula o X e essa outra calcula o Y de vértice. Então, o X de vértice é menos B sobre 2A e o Y de vértice é menos delta sobre 4A. Mais duas fórmulas para vocês calcularem o valor do X e do Y dessa coordenada. Tá? Quando terminar de calcular o vértice, você consegue montar o gráfico todo. Tá? Ou seja, você consegue determinar a concavidade da parábola, corte do eixo Y, corte do eixo X e o vértice, que tem um X de vértice e um Y de vértice. Quando você tem esses pontos, você consegue facilmente determinar a parábola. Certo? Tá. Vamos olhar uma situação de como que é pedido isso aqui. Olha, uma bola de canhão é atirada por um tanque de guerra, como mostra a figura. Tá aqui a bola de canhão, ela é atirada por um tanque de guerra. Pá. Descreve uma trajetória em forma de uma parábola de equação. Y igual a menos 1 sobre 20x ao quadrado mais 2x. Tá vendo? A função que descreve a trajetória da bala. Beleza. A função é y igual a menos 1 sobre 20x ao quadrado mais 2x. Pode ver, ó, tem concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Sendo assim, pergunta-se, qual a altura máxima atingida? Olha, a altura máxima é essa aqui, ó. E isso aqui, a altura máxima, é o Y de vértice. O que ele está perguntando é só o Y de vértice. Tá? Então, a altura máxima é Y de vértice. Como é que eu calculo o Y de vértice? Menos delta sobre 4A. Ok. Então, eu vou pegar a função, eu vou calcular o delta e vou colocar na fórmula. Primeiro, eu vou calcular o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é, quem é o B? B é 2. Ao quadrado, menos 4 vezes o A. O A é menos 1 sobre 20. C não aparece, é 0. Olha, uma multiplicação por 0 dá 0. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado, que é 4. Calculei o delta.
Agora eu vou para o y de vértice propriamente dito. Y de vértice é menos o delta, que é 4, sobre 4 vezes o A. O A é menos 1 sobre 20. Ok? Então, y de vértice é menos 4. Eu vou simplificar logo aqui, 1 e 1. E eu vou ficar embaixo com menos 1 sobre 20. Menos dividido por menos dá mais. E aí eu vou ter a fração. Tá? Fração de fração, divisão de fração. A primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Então vai ficar 4 vezes 20 dividido por 1. 4 vezes 20, 80. Dividido por 1, 80. Então a altura máxima é de 80 metros. Ok? Então essa altura aqui, ó, é de 80 metros. Deu para entender? Isso foi a letra A. A letra B é qual o alcance do disparo. O alcance do disparo tem que entender que a bola sai daqui e alcança esse ponto aqui. E quem é esse ponto? É o x duas linhas. Tá? Aqui é o x', que é o 0, e o x duas linhas, tá? É o alcance do disparo. Então, o alcance é x duas linhas. Você vai ter que ir lendo e interpretando a questão. Como é que eu calculo x duas linhas? Eu monto a equação de segundo grau, faço ou por Bhaskara ou outra situação que seja mais fácil para mim. Tá? Então aqui eu vou ter menos 1 sobre 20 x ao quadrado mais 2x igual a 0. Tá a equação do segundo grau aí. Se você quiser fazer por Bhaskara, você vai fazer. Eu vou dar a opção aqui de fazer de forma mais simples, porque ela é incompleta, falta o termo C. Falta o termo C, então o que é que a gente pode fazer? A gente pode fatorar. Fatora o x, tá? Porque aqui é x ao quadrado, é x vezes x. E aqui é 2 vezes x. Então eu tiro o x em evidência, e o que é que vai sobrar aqui? Menos 1 sobre 20x, e aqui sobra o 2, igual a 0. O que está fora é igual a 0, x igual a 0, que é esse valor aqui, ó. É o x'. E o que está dentro é menos 1 sobre 20x mais 2 é igual a 0. Tá? Viram uma equação do primeiro grau, eu resolvo. Vou passar isso aqui para o outro lado, fica menos 1 sobre 20x é igual a menos 2. Isso quer dizer que eu vou multiplicar por menos 1 e troco os sinais. Fica 1 sobre 20x igual a 2. Esse 20 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Fica 1x é igual a 20 vezes 2, que vai dar 40. Então o alcance aqui, ó, é 40 metros. Tá? Daqui para cá ele alcança 40 metros. Tá ok? Tá. Então, olha só. Essas situações têm o benefício de você saber agora montar o vértice também. Então você sabe com cavidade, digamos, com cavidade para cima. Sabe o corte do eixo Y. Sabe o corte do eixo X. E sabe o vértice. Quando você sabe tudo, você consegue montar o gráfico. Beleza? Até.